Bem-vindos ao AmaCast. Então, boa noite a todos. Hoje a gente tem uma visita muito especial aqui no AmaCast, do pastor Agostinho Borges. Estamos falando aqui de Juí, Rio Grande do Sul. Tá um pouquinho frio, né, hoje, pastor, e chovendo, mas a gente se sente honrado de ter a sua presença aqui no AmaCast para compartilhar um pouquinho assim da vida de pastor, do início, né, como é que foram os desafios. Então, desde já quero agradecer a Deus pela sua vida e por essa oportunidade de nos honrar nessa noite. Seja bem-vindo. Eu quero trazer também a meu boa noite, acompanhado com a paz que vem de Deus. Vocês estão aqui e também o povão que estão aí pela live, pelo YouTube, né? Um abraço para vocês aí. E o nosso alvo é falar de Cristo. E a gente está aqui feliz da vida para responder as perguntas que foram feitas, segundo o alcance da gente. Amém, pastor. Eu queria começar já perguntando para o senhor assim, como foi o início, como é que foi o chamado de pastor, né? A gente já compartilhava um pouquinho aqui em off, né? Mas eu queria que o senhor compartilhasse com os nossos ouvintes, né? Com os nossos seguidores e tal. Como é que foi esse início? Como é que Deus chamou o senhor para ser pastor de ovelhas, de homens, de mulheres? Como é que foi? Olha, a minha história ela é bem longa, né? A gente vai resumir aqui, né? No ano de 1967 para 68, eu tinha 17 anos e meio para 18 anos, né? Era um guri, um garotão, né? E eu trabalhava, a minha profissão é pintor, né? E eu estava pintando os colégios da prefeitura de Carazinho, numa cidadezinha chamada Tamandaré. E na casa que nós morávamos, era alugado. Aí tinha uma entrada tinha um salão, e na outra porta entrava aonde a gente morava. E eu não gostava de crente, né? Falar em crente para mim, eu virava um bicho, né? Mas eu fiquei 15 dias fora trabalhando, na época, né? E quando eu voltei dos 15 dias, a dona da casa ela tinha alugado o salão para uma igreja. Então veja bem, Deus começou a trabalhar nesse lado. E se não, a igreja não vai para o salão lá, eu jamais ia numa igreja. Aí quando eu cheguei dos 15 dias, que eu abri a porta para entrar onde eu morava, estava o salão, cadeira, púlpito, né? E a dona Pedra, ela pertencia à Igreja Batista. E ela morava no lado. Eu perguntei para ela o que era aquilo. Não, eu aluguei uma igreja. Eu digo só alugou errado, porque ninguém vai entrar mais aqui dentro. Hoje, sem culto, ninguém vai entrar aqui dentro. E eu era meio estourado, meio bravo, né? E na época andava sempre armado, né? Tinha um 38 na cintura e aqui ninguém vai entrar. Mas Deus prepara tudo, né? Porque quando Deus tem um plano de salvar alguém, para ter um chamado especificamente a alguém, Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos. Naqueles 15 dias que eu fiquei fora, se converteu nessa igreja lá um amigo meu, por nome de Flávio. E naquela noite, eu lembro que fechei a porta, porque a porta do salão, eu tinha para entrar na minha casa, tinha que entrar na porta do salão. Eu fui lá, fechei a porta do salão e disse para a dona Pedra que ninguém vai entrar. Aí chegou umas irmãs e se encostaram na janela lá de fora. Eu fui lá, peguei uma bacia, enchi de água, fui lá e joguei em cima das irmãs daquela área. Mas só que de repente o Flávio, meu amigo, estava chegando. Eu quando vi o Flávio, amigo da gente, né? Aí ele veio falar comigo, ele sabia que a gente era meio ruim, né? Aí ele chegou lá, olha, me chamava de Sabiá. Olha, Sabiá, eu me converti na igreja aqui, é bom, Jesus, tá? Que Jesus, nada, eu não quero nem saber. Mas como ele era amigo da gente, eu disse, olha, por causa de você, que é amigo,
eu vou abrir a porta. Só que vocês facilitar, eu vou entrar aí dentro aí, vou dar um tiro em vocês aí. E daí ele sabia que a gente era meio ruim mesmo. Aí começou o culto. E eu fiquei nas minhas peças para lá. E eu pegava um cigarro e fumava na fumaça onde o pastor estava pregando. Porque tinha uma fresta de madeira a casa. E eu incomodei o culto inteirinho, né? Aí terminou o culto, eles foram embora, fecharam o salão. Aí eu saí, dei uma olhada, tudo fechadinho, tudo o quê, fui para minhas peças, né? Lá dormi, 1h da manhã eu me acordei, a luz, a lâmpada, onde o pastor pregou, era aquele suporte pendurado, assim, tinha aquela chavezinha, hoje nem existe mais aquele tipo de suporte, né? A luz estava acesa. Daí eu fiquei meio preocupado, fui lá, mas alguém acendeu essa luz aqui. Aí eu fui lá, desliguei a luz e voltei. Mais ou menos 3h da manhã eu me acordei, a luz acesa de novo. Daí eu levantei meio preocupado, né? Tem alguma coisa aí nessa... Aí fui lá, distorci o bico de luz, deixei, não tirei do suporte, mas deixei só aqui douradinho. Agora eu quero ver se vai acender. Quando foi 6h, 6h30, 5h da manhã, eu me levantei de trabalhar, estava acesa a luz de novo. Aí fui preocupado, né? Mas tem um mistério, acendeu 3 vezes a luz onde o pastor pregava. Aí fui trabalhar, eu estava pintando um colégio, tinha uns 7, 8 metros de altura. Aí eu estava naquelas balancinhas, eu estava lá em cima, olhei para baixo assim. E aí Deus começou a falar comigo, porque eu olhei para baixo, se arrebenta essa corda aqui, eu caio, já era. Aí eu vou para onde? Né? E a gente já sabe, tinha o conhecimento de quem não tinha Cristo, né? Morreu sem Jesus, vai para o inferno. Aí eu pensei, se eu caio aqui, arrebento, eu vou para o inferno direito. Né? Aí, mas trabalhei aquele dia todo, preocupado. Terminou meu trabalho de horário, a prefeitura foi me buscar. Cheguei em casa, eram umas 7h da noite, e eu preocupado com aquela luz. Aí mandei chamar o pastor. O pastor prontamente, né, veio lá na minha casa. Com medo ou não? Ele chegou meio com medo, porque eu mandei chamar ele, né, porque eu queria esculhambar a igreja, dar tiro nos irmãos lá, né. Aí quando eu mandei chamar ele veio, mas ele veio meio com medo, mas chegou tranquilo, sentou. Aí eu contei para ele, eu quero saber o mistério da luz, né? Contei como ele acendeu umas 3 vezes as luzes, né? Sem ninguém ligar. Aí ele olhou bem para mim e disse assim, olha, Deus tem um plano na tua vida. Tu vai ser um pregador da palavra. Eu digo, mas da onde você é pregador? Não, tu vai ser. Daí ele me falou a respeito de Paulo, que era Saulo de Tarso, era perseguidor da igreja, matava os crentes, prendia os crentes. Mas lá no caminho de Damasco, Jesus apareceu numa luz para Paulo. Aí ele fez uma pregação baseada na vida de Paulo e diz, eu sei que você também não gosta de crente, não gosta dos cristãos, a persegue, conforme tu incomodou aqui o culto anterior, aqui, todo o tempo largando fumaça na minha cara aí, né? Mas Jesus tem um plano, então ele está te chamando através da luz. Porque Jesus é luz. Ele fez uma pregação. Aí naquela palavra dele, o meu coração já começou a mudar, né? O meu jeito de ser e tal. Daí eu disse para ele, olha, o meu problema é o cigarro. Porque bebida aí te toma por brincadeira, conforme os amigos, mas o cigarro, eu sou viciado no cigarro. Isso aí é difícil me deixar. Daí ele me abraçou, por isso que eu digo, que o pastor, para ganhar alguém, ele tem que ter amor, ele tem que ter carinho, ele tem que ter carisma, ele tem que saber abraçar, não somente os irmãos da fé, abraçar a pessoa de fora. Ele me abraçou, fez uma oração comigo abraçado, tirou 3 balas do bolso, da balinha de hortelã. Bem pequena aquela. Aí orou aquelas balinhas e diz, quando tu tiver vontade de fumar, tu vem de fumar, tu chupa uma balinha dessa aqui. Tá, ele me deu aquelas balas, eu coloquei no bolso.
casa, já era umas 8h30, 9h da noite, aí a gente foi dormir. Nem me lembrei das balas de noite, né? No outro dia cedo fui trabalhar, estava trabalhando, me vontade de fumar. Aí eu lembrei das balas, estava no bolso, peguei, chupei uma bala. E durante o dia eu chupei aquelas 3 balas e não fumei. Daí que voltei para casa depois do trabalho, já com o meu coração mudado. Aí assisti o primeiro culto, e ele, com amor, com carinho, ele me colocou bem num lugar de destaque, bem na frente, perto dele. Eu me lembro que ele falou assim, o dono da casa, ele não era dono da casa, pagava aluguel também, mas ele falou isso, né? O dono da casa está assistindo culto com a gente aqui, vamos colocar um lugar bem adequado para ele aqui. Me levou bem na frente, perto de onde ele pregava, colocou eu sentado ali, e com amor, com carinho, ele conseguiu naquela noite, eu aceitei Jesus. E dali para frente a gente, né, passou o tempo, eu 3 meses comecei a trabalhar de porteiro da igreja. Depois de 1 ano ele foi morar para Porto Alegre e eu fiquei atendendo ele como pastor. Era presbítero, eu fiquei como pastor da própria igreja, onde eu a persegui, onde eu me converti, eu fui pastor daquela igreja. Glória a Deus, né, pastor? E quais foram os primeiros desafios, assim, como pastor, né? Porque o senhor se converteu, foi tão rápido, né? Mas quais foram os primeiros desafios, assim, né? Porque geralmente chega bastante irmãos com problemas, dificuldades e tal. Como Deus te usou nesse sentido, assim, bem no começo? Olha, a gente, né, orava a Deus, eu fui uma pessoa, assim, de muita oração. E aí você continua orando. Eu orava e jejuava 7 dias direto, né? No começo da minha caminhada, né? E Deus começou a me usar fortemente, né? E a gente trabalhava para Jesus e trabalhava também materialmente. Eu tinha o meu trabalho, eu tinha uma firma, né? E atendia o meu trabalho durante o dia e à noite ia fazer culto. E também fazer visitas, né? Que o importante é a visita, né? Pessoas que precisam. Às vezes a pessoa liga para o pastor não vai, né? E eu acho que o pastor tem que estar 24 horas disponível, atendendo o rebanho. E a gente começou com esse amor em prol das vidas, almas, e a gente começou a conquistar gente. E a igreja, eu quando assumi, ela tinha uns 40 membros. Dentro do ano, nós estávamos com 300 e poucos membros da igreja, na cidade de Carazinho. Mas isso é um esforço, um jejum, oração, né? Não medir dificuldade para atender o povo. A pessoa precisa de uma palavra amiga, precisa de um abraço, uma vez até precisa de uma ajuda. E o pastor, a igreja, ela tem que ajudar as pessoas que precisam. Amém. Glória a Deus, pastor. E tem alguma cena, assim, situação de bastante dificuldade que o senhor passou, que pode compartilhar conosco? E também uma situação, assim, de descontraída e tal, que o senhor depois chegou em casa, deu risada, assim, algo que foi engraçado, né? Que o senhor pode compartilhar conosco aí, sobre situações, assim, bem difíceis, né? Que o senhor pensou até, talvez em desistir, e situações que o senhor falou assim, Deus, tu é bom demais, obrigado por tudo. Olha, a situação que eu lembro, que eu fiquei bastante, assim, triste, chorei bastante, né? Até pensei em parar. Eu vim de Carazinhos, foi no ano de 79 para 80, eu vim abrir a igreja da cidade de Cruz Alta, de Carazinho a Cruz Alta. Só que naquele tempo, há 50 anos atrás, não é que nem hoje, né? Hoje tem ônibus, tu perde o horário, já tem outro chegando, né? E naquele tempo não, tinha uma linha, trazíamos, eu vim de Carazinho para Cruz Alta, peguei lá o ônibus, era 8 horas da manhã, aí cheguei em Cruz Alta, ali também não tinha os asfaltos que tem hoje, pegava muito estrada de chão, né? Cheguei quase meio-dia em Cruz Alta, aí a gente arrumou o local para fazer o culto, fizemos o culto,
Só que quando eu fui para a rodoviária não tinha ônibus. E a gente também não tinha membro na igreja. A gente abriu o trabalho, fez um anúncio, juntou lá umas 10, 15 pessoas, né? Terminou aquele culto, o pessoal foi para casa. E eu fui até a rodoviária, daí o cara da rodoviária falou, só ter ônibus amanhã, às 5 da tarde, de volta. O cara sem dinheiro, sem conhecer ninguém. De noite? De noite. Eu tive que posar no banco da rodoviária, porque naquele tempo a rodoviária chegava às 8 horas da noite, elas fechavam. Aí fiquei lá sozinho, no banco. Tive que ficar o dia inteiro, para as 5 horas da tarde eu voltar, sem comer, sem dormir, frio. Aí foi que eu pensei, eu vou parar, não vou mais pregar. Eu vou desistir, porque a gente nessa dificuldade aí, né, onde é que está Deus? Entendeu? A gente já pensa, o inimigo já trabalha, né, para tu desistir. Aí fui disposto a desistir. Cheguei em Carazinho, mais ou menos 9 horas da noite. Fui para casa, tomei um banho, falei para minha família, que no tempo eu era solteiro. Eu digo, não vou mais pregar. Eu contei a história, né? Mas Deus, ele começa a trabalhar no coração da gente, né? Para não desistir. E a gente depois, viemos novamente para Cruz Alta, a gente prometeu de voltar em 15 dias, voltamos lá a fazer um culto. Hoje tem uma igreja construída, um templo ali em Cruz Alta, né? Construído, mas começou dessa forma. Mas Deus dá força, Deus encoraja a gente, né? Deus, ele é tremendo. Uma outra situação também foi de Carazinho a Sarandi. Fui abrir a igreja em Sarandi. Aí cheguei lá em Sarandi, na rodoviária, orei a Deus, Senhor, qual é o rumo que eu pego? Porque eu não conhecia da minha cidade. Aí eu orei a Deus, aí senti, pega essa rua aqui e desce. Uma rua que não sei se existe ainda o frigorífico lá. Uma rua que sai lá no frigorífico. Aí eu desci naquela rua, de repente tinha uma mulher varrendo o terreiro da casa dela com aquelas vassouras de mato, né, de manchuva, varrendo o terreiro, né? Isso era umas 5 horas da tarde. Aí parei, conversei com ela, contei a situação, eu sou pastor, assim, né? Eu vim abrir a igreja aqui. Naquele tempo eu estava na igreja Só o Senhor é Deus. Daí ela, não, vai fazer o seguinte, se tu quer fazer um culto, tinha um pé de cinamão, né? Eu puxo os cabos de luz aqui, colocamos os galhos aqui do cinamão, é verão, e eu convido o povo aí, você 7 horas, 7h30, você vem fazer o culto. Aí combinamos, está combinado. Digo, eu vou até a rodoviária, depois 7h30 eu volto. A senhora convida o pessoal, mas eu vou convidar toda a minha vizinhança aqui. Sou conhecido aqui na vila. Eu fui para a rodoviária, mas eu com fome. E o dinheiro que eu tinha era para comprar 4 dedos de banana. Eu lembro que eu comprei aqueles 4 dedos de banana numa tendinha que tinha em frente à rodoviária de Sarandi. E a praça era próxima, eu fui lá no banco da praça, sentar lá até a hora de ir para o culto. Aí comi aqueles 4 dedos de banana e coloquei a casca no chão, assim. Mas eu comi aqueles 4 dedos de banana e me deu mais fome ainda, né? Parece que me bloqueou o estômago, né? Aí eu olhei para o chão, peguei as cascas e comi a casca, né? Então isso aí é algo que Deus trabalha, que marca na vida da gente, né? Aí 7 horas eu fui lá fazer o culto. Só eu. Aí tinha umas 20 pessoas. A mulher lá convidou, tinha 20 pessoas, mais ou menos 20. Fiz aquele culto. Alguém aceitou Jesus, já começou. Daí eu prometi, de 15 dias eu volto de novo. Daí de 15 dias eu voltei lá de novo. Fizemos mais uns 5, 6 cultos naquele local. Depois alugamos um salão próximo à rodoviária. E ali começou a igreja. E hoje tem um templo grande construído lá também. Então começou assim, tu comendo casca de banana. Para fazer o trabalho de Deus. Né? E alguma situação assim engraçada assim, que o senhor passou, que pode compartilhar? Assim. O senhor deve ter vários momentos, né? Bons e ruins, como o senhor compartilhou. Uma parte engraçada que
que eu não me envergonho de falar, eu tenho dentadura, né? Eu estava pregando. Isso foi aqui em Juiz já. Estava pregando, a igreja estava lotada, e de repente eu falando e a minha dentadura escapou da boca. E caiu no chão, e deu uns pulinhos, saiu o irmão correndo para juntar a dentadura. Ela juntou e disse, não, deixa eu pregar. Deixa eu pregar. Eu vou terminar a pregar sem o dente. Então o pessoal, a maioria, uns riam, outros seguravam, mas deu um culto abençoado. Preguei sem dente, mas foi mesmo. A unção foi grande. Ele foi grande. Depois cheguei em casa, aí é uma farsa, né? Eu pôs os irmãos também, né? Vinham lá, né? Contar a história e relembrar do assunto, né? Aí era divertido, né? Sim. Mas é coisa que acontece no trabalho, né? E alguma coisa assim, pastor, como é que é essa, quando chega um irmão para pedir um conselho, assim, qual que é a sua primeira atitude? Assim, o senhor ora primeiro, ou o Espírito Santo já dá a direção? A pessoa já vem vindo, o senhor já sabe o que ela está... Olha, eu sempre tenho assim, eu creio muito no que a Bíblia ensina, né? Eu creio muito na unção do azeite. Porque se nós ir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 12 e 13, quando Jesus deu a ordem aos seus discípulos, aí pregou o Evangelho e disse, ide e pregai, né? A Bíblia diz que saindo eles, pregavam que o povo se arrependesse, expulsavam os demônios, curavam os enfermos, ungindo com o azeite, com o óleo. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 12 e 13. No meu carro, até hoje, eu sempre tenho vivido de óleo. Uma pessoa chega, pedir um conselho. Primeiramente, a gente vai orar. A oração tem que ser, em primeiro lugar, apresentar aquela pessoa diante de Deus. Eu sempre unjo com óleo e vou ouvir a pessoa. Ela vai se expressar. Eu sempre digo, olha, se abra, não deixa nada sem tu falar. Seja bom, seja ruim, conta tudo que você precisa. E aí a pessoa se abre e a gente, claro, pela palavra te vai aconselhando, né? E trazendo uma palavra de incentivo à pessoa. E procurando acompanhar a pessoa. Né? Também não é só orar hoje e abandonar a pessoa. Sim, verdade. Porque tem que ter um acompanhamento. Né? E a gente tem esse trabalho feito assim. A gente ora pela pessoa, te pega o endereço, a gente vai fazer visita. Porque eu sempre penso assim, juntos nós somos mais fortes, de mão dada vamos mais longe. Amém, amém. E o que o senhor acha do avivamento aqui na nossa cidade, no Rio Grande do Sul, no Brasil? A gente sabe que o Rio Grande do Sul, todo mundo fala que é um estado mais frio, né? Espiritualmente e tal. É mais duro, parece que o gaúcho tem um coração talvez mais fechado e tal. O senhor acredita que haverá um avivamento assim na nossa cidade, no nosso estado? Olha, eu creio que haverá um avivamento. Mas, porém, o que está impedindo, o que está trancando, é a falta de união de pastores, ministérios. Porque eu entendo assim, o porquê que tem um nome, a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja E? Porque a lei do país exige um estatuto, exige um registro, e para ter um registro tem que ter um nome. Mas Deus não está ligado na igreja A, na igreja B, na igreja C, e hoje nós vejamos que é uma disputa. Ah, eu sou melhor que o fulano. A minha igreja é a melhor. E eu não tenho problema com fulano. Porque lá eles são desse jeito, eu tenho o meu jeito. E eu creio assim, ó, que Deus, Ele quer fazer uma obra. Mas quem está impedindo do avivamento é os próprios pastores, os próprios ministérios, que não se unem. Porque eu tenho um que atende a igreja aqui, ó. Se tu vai lá no rádio e anuncia um trabalho especial,
vai começar, vamos supor, hoje é dia? Hoje é 3. 3. Vamos supor dia 6, vai ser sábado. Nós vamos ter um trabalho especial. Tu vai no rádio, tu anuncia, tu faz uma divulgação. Todos os demais pastores também marcam o trabalho especial no mesmo dia. Está entendendo? Para impedir do povo ir. O que tinha que ser feito? Se unir. Vamos supor, vocês têm o trabalho de vocês aqui. Tem um trabalho especial aqui. Como é bom se todos os pastores das igrejas, em vez de marcar um trabalho especial, vem para cá. Tá para a rua aqui de gente. E daí? Não dá um avivamento? Dá. Então Deus quer trabalhar. Agora nós, que somos os culpados, né? De nós colocar uma tranca naquilo que Deus quer fazer. O senhor acha que o caminho seria a oração? Tipo, se unir para orar? O primeiro passo é, como sempre digo, a oração. Tem que, eu creio assim, ó, que os pastores se unissem. Nós temos o conselho de pastores aqui em Juí. Mas sabe quantos pastores vai numa reunião uma vez por mês? Quantos? 2, 3, 4. Tu está entendendo? Entendi. Se todos os pastores se unissem num dia, uma vez por mês, para orar juntos, de mão dadas, abraçados, não olhando a forma que, às vezes a pessoa, ele pega a Bíblia e entende um texto de uma forma, ele crê daquela forma, mas como Paulo falou, há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo, que opera em tudo e em todos. Então o que nós temos que fazer? Se tem o trabalho de vocês aqui, eu não tenho nada que questionar a forma que vocês trabalham. O que eu tenho que fazer? Unir. E se nós se unirmos, se os pastores se unirem, as igrejas se uniram, e Juí, com certeza, será abalada pelo poder de Deus. Amém. Eu creio nisso também, pastor, sabe? E eu vejo muitos lugares assim, tem aquelas marchas, né, para Jesus, né? Era uma forma de os pastores se unirem, as igrejas se unirem. Com certeza, com certeza. Uma marcha, assim, toda a cidade unida, assim, todos os cristãos unidos marchando, né? E estando no local lá adorando ao Senhor. Mas em nome de Jesus, que Deus possa quebrar isso, né? A gente tem orado, até depois dessa live aqui, eu vou para a igreja, eu tenho oração às 10 horas, né? Toda quarta-feira, nós estávamos para o monte, orar de madrugada no monte. Mas como agora entra o inverno e está esse negócio da dengue aqui no nosso município tomando conta, né? Então nós temos que fazer as orações no templo, né? Mas Deus, Ele não está interessado no lugar que tu vai orar. E nem a posição que você vai orar. A posição é o nosso coração. Não adianta eu estar de joelho dobrado aqui e o meu coração não está condizendo aqui. Tu está entendendo? Então, a posição de nós orar é o que o nosso coração manda. Porque eu aprendo assim, Jonas, quando desobedece, Deus manda com o vento o peixe. Qual é a posição que Jonas estava lá orando? Dentro do vento do peixe. Não, tu estava de joelhos dobrados, estava em pé, estava deitado. Tu não tem como saber, ele estava numa luta. Mas quando ele voltou assim, que ele lembrou e pediu perdão a Deus, o que Deus fez? Deus ouviu a oração de Jó. Tirou de lá do fundo do mar, do vento do peixe, e ele foi a Nínive fazer a obra de Deus lá, e em 3 dias ele ganhou a cidade para Jesus. E outra coisa, quando Deus mandou Isaías falar com Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque senão morrerás e não viverás. Qual foi a posição de Ezequias? Ele orou deitado, ele só virou para a parede. E a Bíblia diz que ele orou e chorou muitíssimo. E Deus ouviu a oração de Ezequias, mandou Isaías de volta lá e disse, olha, mais 15 anos. Mais 15 anos para ti e vou te livrar de todos os teus inimigos. Tu está entendendo? Entendi. Sabe, pastor, tu falando isso, a
primeiro, acho que ato, então, para vir o avivamento seria o arrependimento, né? Nós tem muitas coisinhas que nós temos que... Tipo, que Jonas, ele se arrependeu, pediu perdão, orou ao Senhor, o Senhor tirou ele de lá. Ezequias também, né? Teve um arrependimento e Deus, te arruma a casa e tal. Eu vejo que isso é importante, né? O arrependimento é a mudança de rota, né? As pessoas começaram a se voltar mais para Deus, né? E Paulo também, Deus chamou ele lá no caminho de Damasco, foi lá para Ananias, o que ele disse? Ele ficou 3 dias em oração e jejum. E sem enxergar. Né? E sem enxergar. Pastor, desde já eu quero agradecer novamente pela sua presença aqui no AmaCast e por compartilhar tudo isso conosco, né? E eu queria pedir para o senhor, assim, que conselho o senhor daria para aqueles pastores que estão começando na obra, né? E os cuidados que eles deveriam ter com as suas ovelhas, assim, algo que alertasse eles, né? Para que eles pudessem fazer um bom pastoreio conforme a palavra de Deus. Olha, o conselho que a gente dá, pela experiência que a gente tem diante de Deus, eu tenho 54 anos de ministério, né? A gente passou por muitas provas, altos e baixos, mas Deus sempre no comando. Se Deus está no comando, a nave não vai cair e o barco não vai afundar. O conselho que eu dou, o primeiro passo, a oração. Orar, buscar Deus, jejuar, ser fiel a Deus e realmente amar o rebanho. Ajudar as pessoas. Estender a mão no momento certo. E eu tenho certeza que se a pessoa ora, fiel a Deus, ele trata bem o seu rebanho, as ovelhas elas vão ser uma ovelha frutífera, elas vão gerar ovelha. Porque quem gera ovelha não é o pastor. O pastor cuida. Quem gera ovelha é a própria ovelha. Tu tem um rebanho estéril, o que vai acabar? Terminando. Porque ela não vai gerar ovelha. Então quem gera ovelha é a própria ovelha. E isso o pastor tem que ensinar a ovelha. Tem que amar a ovelha, mostrar para ela. Então ela vai gerar ovelha. Mostrar o caminho, né? O caminho, né? E o pastor cuida dela, trata, tem que ter alimento, né? E tem umas ovelhas que são umas bênçãos, né, pastor? Tem umas também. Dão mais trabalho, né? Dão bastante trabalho, né? Mas faz parte. Faz parte, né? Porque quem quer cuidar um rebanho e não quer ter trabalho, não cuida. Não cuida. Então tem que saber, tem que orar e colocar na mão de Deus. Quem vai trabalhar é Deus que vai realmente... Porque nós falamos, o nosso alvo é falar, ensinar, amar, corrigir no momento certo, agir no momento certo, mas quem vai trabalhar no coração das pessoas é o Espírito Santo. O senhor falou algo importante sobre a correção, né? Tem muita gente que está na igreja, quando a palavra é de bênção, queima, daí vem uma palavra de correção, ela já quer sair da igreja, né? Já quer se afastar, e eu acho que a correção, quem ama, né, tem que corrigir, né? O pastor que ama tem que corrigir. Com certeza tem que haver a correção, tem que haver o ensinamento. Se tu está vendo a pessoa indo para cair num buraco, tu vai dizer, tem um buraco lá na frente, tu não passa ali, ó. Sim. Se tu passar, tu vai cair, tu vai se machucar, tu vai se ferir. E a gente tem que falar meio duro. E a pessoa se entende, ela vai refletir, embora que fique um pouquinho meia bestudinha, mas lá na frente ela vai entender que realmente o pastor está corrigindo porque ama. É mesmo que você tem a sua família. Tu vai falar para o teu filho, tem muito vai te falar meio forte. Não é porque tu odeia o filho. Não é porque tu não ama o filho. Tu está corrigindo pelo amor. Porque o amor não é só tu passar a mão na cabeça da pessoa, ai queridinho. Tem momento que tu tem que falar mais sério, né? E a pessoa ali, Deus está trabalhando, Deus está no comando. E aí tu tem um rebanho sadio, né? E é claro que nem todos você vai conseguir segurar. Né? Sim. Sim, sempre que... Pula cerca, como se diz. Né? Não, e uma coisa importante, eu acho, pastor, também, que eu acho que como pastores,
a gente tem que sempre pensar que a gente não é dono da ovelha, né? Mas é como o senhor falou, o senhor dá a direção, cuida, né, trabalha e tal, mas não pode ser ter aquela propriedade da ovelha e deixar ela talvez presa ali, né? E ela tem um chamado e aí de repente a gente segura ela e ele não vive o chamado. Né? A pessoa tem que, a gente, o pastor, o ministério, ele tem que entender, né? Se ele tem um pasto bom, a ovelha é difícil, ela pode ter aí, mas ela vai lembrar que ela tinha um pasto bom, ela acaba voltando mais tarde. Entendeu? Então, esse aí tem que trabalhar nesse sentido e deixar Deus agir. E para finalizar, qual a sua expectativa assim, de encontro com Cristo, de a igreja se encontrar com Cristo, e também como pastor, né, assim, tem sonhos ainda? Qual a sua expectativa? Pode compartilhar isso? Olha, eu estou com 73 anos de idade, 54 anos de ministério, mas ainda tenho expectativa. Eu não paro. Vocês convidaram para vir aqui, eu não vou, não. Eu estou aqui. Ainda mais hoje, né, chovendo. Está entendendo? A gente marcou o horário, agora a gente está aqui com vocês, está entendendo? Então a gente tem expectativa de crescimento da obra, né? de conversão de almas, que é o importante, né? O arrebatamento da igreja. Por falar em arrebatamento da igreja, tem algo muito importante que a gente só fala que Jesus vai levar a igreja. Arrebatamento. Bom, beleza, bonito, coisa boa, para quem sobe. Agora você imagina para quem vai ficar. Olha, aqui em Juí, o nosso trânsito tá caótico, né? É caro, tá. Se eu estou dirigindo o meu carro e eu sou arrebatado, o meu carro vai ficar desgovernado. Porque Jesus ele ensinou, tiver dois no campo, um é levado, o outro fica. O que vai, tudo bem, e o que fica? Vamos supor, nós temos um culto. Beleza, o culto tá bom, tá? E Jesus veio no momento do culto. Eu pergunto, vai continuar o culto termina ali? Boa pergunta. Porque eu não quero ver isso aí, não. Porque realmente, eu não quero ver se um é arrebatado e o outro fica, o que fica vai ficar em pânico. Eu pergunto, vai continuar o culto? Não, acabou ali. E vai ser mundial, vai ser avião caindo, firma parando, a parte elétrica vai dar uma pausa, porque o cara está lá na usina, lá, se ele é arrebatado, vai ficar por conta lá. E se ele não é arrebatado, mas sabe que alguém do céu subiu, ele vai ficar lá trabalhando, ele vai se desesperar. Então vai ser um dia de desespero terrível para quem ficar. Então nós temos que pensar muito bem na salvação, no arrebatamento, que nós possa ser arrebatado naquele dia. Porque vai dar um dia caótico, mundial. Amém, pastor. Eu queria agradecer a sua presença. Amém. Né, que Deus abençoe, né, o seu ministério cada vez mais. Então, o Felipe também, né, toda a família, vocês são muito especiais para nós. Né, obrigado por tudo que tem ensinado. E algo que eu vejo no senhor é sempre essa questão da oração. Né, eu sempre vejo que o senhor é um homem de oração. E isso move o céu. Né. Eu ouvi uma vez, né, que antes de acontecer as coisas aqui na terra, elas acontecem no céu. E é através da oração. Né. Então a gente tem que orar mais, né? A Bíblia diz orar sem cessar, em tudo a graça, né? Se regozijando no Senhor. E eu queria agradecer do meu coração pela sua presença aqui e dizer a quem está nos ouvindo que existe só um caminho, né? Só um que é o caminho, a verdade, a vida, que não tem outra forma de a gente se encontrar com Deus a não ser por Jesus, né? E eu agradeço muito pela sua presença, que quem nos ouviu possa estar sendo abençoado, né? Que o Senhor possa dar uma benção também aí mandar uma bênção para quem nos ouve. E obrigado por tudo. Que Deus continue a te dar saúde, paz, alegria no Espírito Santo. Eu que agradeço do convite, né? De poder estar com vocês aqui. Que Deus também te abençoe, você, a tua esposa, o trabalho de vocês aqui. Que haja um crescimento, que haja um avivamento. Amém. E que haja a conversão de almas. Que Deus te abençoe. Também os nossos
os ouvintes que estão aí pela live, vão nos assistir, né? Que Deus abençoe vocês. Que Deus derrame a sua bênção na vossa casa, na vossa família, e que venha acontecer milagres, salvação e libertação. Que Deus abençoe. Deus no comando. Amém. Boa noite.